Então, bora lá. Se tratando de conceito, tá? A gente tem que ter uma diferença gigantesca do seguinte: o que é que, no caso, a gente está trabalhando, tá? Lembra que na aula passada a gente fez uma tabela e a gente trabalhou só com texto. Entendam o seguinte: eu não posso misturar texto com números, tá? É erradíssimo eu fazer isso, essa mistura de texto com números. E vocês vão verificar o porquê que é errado, obviamente, eu fazer essa mistura, tá? Presta atenção, qual foi essa estrutura de tabela que eu montei? Deixa eu aumentar mais aqui um pouco para vocês verem, tá? Primeiro de tudo que eu fiz, igual como eu falei na aula passada, eu mesclei. Então, o que é mesclar, tá? É você fazer com que a sua célula ela fique grandona, digamos assim, tá? É você juntar duas, três, quatro células ou mais em uma mesma célula, tá? Então, ela fica essa super célula, como vocês estão vendo. Outra coisa, comandos de formatação. Professora, quando é que um comando de formatação ele me obedece? A partir do momento que eu clicar na célula e eu começar a fazer alterações, ó. Então, cliquei na célula, já estou fazendo as minhas alterações, tá? Certo? Então, até então, nada de dificultoso relacionado a tabelas, tá? Qual foi outra coisa que eu fiz? Eu coloquei também bordas, tá? Que tá bem aqui para vocês. Então, o que é que seriam as bordas? Essas linhazinhas mais escuras. Professora, para que eu quero colocar bordas em cima da minha tabela? Eu vou clicar aqui em imprimir e vocês irão perceber a diferença, tá? Aqui, ó, quando eu for imprimir, prestem atenção. Aonde eu coloquei bordas e aonde eu não coloquei bordas. Olha aqui a média, que está dizendo 7 sem as bordas e a soma. Então, vai sair o meu papel todo em branco, tá? Com essas informações aqui solta e só quem está na borda é essa minha tabela. Eis o motivo de eu colocar bordas. Deixa eu cancelar aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou tirar aqui as minhas bordas, vou lá no imprimir de novo, ó. Presta atenção, professora, eu estou enxergando aqui umas linhazinhas, tá? Então, vai sim sair na minha folha essas linhas, não vai, tá? Aqui é só o modo de organização para mostrar como é que está a sua tabelinha, tá? Então, é essencial que vocês entendam o motivo de colocar bordas, tá? É essencial, principalmente por conta, tá, quando for imprimir. Então, aqui tudo bem, tá? Que a gente está falando de uma formatação, certo? Essa formatação que a gente falou justamente na aula passada, de colocar informações dentro da célula, tá? De a gente entender que a gente pode alterar e modificar todas as informações que está dentro de célula. Hoje nós iremos aprender conta, tá? Umas continhas bem simples, que é justamente as quatro operações básicas matemáticas, que no caso é a soma, a subtração, que é o menos, a minha divisão, que é representada por este carinha aí, que é a barra invertida, e a multiplicação, que ela é representada por a estrela, tá? Então, esses quatro aqui formam justamente, tá, os responsáveis por as operações básicas matemáticas, tá? Então, vamos começar o seguinte. Entendam, eu não posso, de maneira nenhuma, misturar palavra, tá, com letras. Preste atenção, perdão, palavras com números, tá? Eu não posso misturar palavras com números, porque ela faz isso aqui, ó. Igual. Professora, por que que é o igual que tem que começar? Sempre começa com igual, porque eu estou procurando um resultado, tá? E eu estou procurando resultado de quem? Justamente dessa minha soma, dessa minha subtração,
dessa minha divisão ou dessa minha multiplicação que eu quero. Então, eu vou fazer a soma, tá? Igual, certo? E eu vou somar, tá? Esse meu primeiro bimestre. Então, eu vou clicar em cima da célula que contém o número, tá? E automaticamente ele vai aparecer aqui para mim, o B3. Eu vou colocar mais B4 mais B5. A estrutura, ela não vai mudar, tá? Então, entendam isso perfeitamente bem. Professora, se eu quiser fazer uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, eu levo em consideração essa estrutura que você montou? Sim, tá? Entendam o seguinte, tudo começa pelo igual, certo? Deixa eu colocar aqui. Vou apertar Enter para vocês verem que vai aparecer o resultado, tá? Ó, tudo começa pelo igual, certo? O que é esses números, tá? Esses números que a gente está procurando. Cada célula tem uma informação dentro. Eu não posso, de maneira nenhuma, digitar o que eu estou vendo, eu como usuária. Eu tenho que colocar o que o computador entende. Então, neste exato momento, fica assim, ó, igual, intervalo, a operação matemática, não importa se é mais, se é menos, se é multiplicação ou se é divisão, e o intervalo, certo? Essa, gente, é a estrutura de sintaxe. O que é a estrutura de sintaxe, tá? É você obedecer à equação sem fazer nenhuma alteração. Se eu estou dizendo, eu sou professora, tá? E desde o que o tempo é tempo, descobriram, tá? Que é em cima de uma planilha, você tem que colocar igual, intervalo, a operação matemática e o intervalo, e clicar Enter. Então, você vai ter que obedecer este comando, tá? Então, vou apagar aqui, bem rápido. Então, por que que veio 16? Porque justamente eu peguei o igual, eu estou procurando o resultado, certo? Mas eu estou procurando o resultado de quem? Do intervalo 1. Quem é o intervalo 1 aqui para mim? Está aqui, ó. B3. Mais quem? Mais B4, mais quem? Mais B, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, mais B5. Quando clica no igual, ele vai me apresentar o número 24, certo? Professora, eu posso colocar quantos intervalos eu quiser? Sim, tá? Você só vai ter que obedecer esse passo a passo, que sempre começa por igual e sempre entre, tá? Entre os seus intervalos que chamam, tá? Você tem que colocar a operação matemática. Para você lembrar o que é intervalo, é só você lembrar de células. Quem são os meus intervalos? São minhas células, tá? Então, eu como usuário, eu entendo o seguinte, na minha bimestração 1, eu tenho nota de matemática, que foi 9, eu tenho nota de português, que foi 7, e eu tenho nota de ciências, que foi 8. A soma deles tudinho é bem simples, eu posso fazer até a continha aqui nos meus dedos. Mas eu quero deixar algo programável, tá? Então, eu venho e faço a minha formatação dentro da minha célula. Beleza? Aí, assim, agora ficou mais fácil, ó. Por quê? Já que eu sei o passo a passo, então agora eu vou aqui, ó. Então, eu vou somar, né, os segundos, o meu segundo bimestre, no caso, aqui das minhas notas, né? Então, eu venho aqui, clico no 8. Eu sei que é 8, mas qual é o nome da célula que o 8 pertence? C3, certo? Então, mais C4 mais C5. Enter. Vamos ver um aqui igual D3 mais D4 mais D5. Enter. Igual E3 mais
é 4 mais é 5. Enter. Beleza? Então, aqui eu já fiz a soma, tá? Agora eu estou entendendo, professor, então quer dizer que se eu pegar o igual, colocar aqui intervalo, né, entre eles com as somas matemáticas, então significa que o valor ele retorna para mim. Sim, você está procurando justamente o resultado, tá? Então, essa sua procura que você está fazendo faz com que ele te retorne, tá? Então, nesse retorno que vocês têm de valores, então isso significa que está dando certo. Se você não tem um retorno, então é porque não deu certo, tá? Então, a gente vai vir agora, fazer agora justamente, tá? Quais são os valores reais da bimestration. Preste atenção. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou dividida em 4 bimestrações, né? Aonde eu tenho a minha primeira, a segunda, a terceira e a quarta, aonde ele me deu aqui que a média final, o aluno tem que ter 7, certo? Então, preste atenção o que a gente vai fazer, tá? Igual, eu vou saber aqui qual foi a minha nota máxima, né? Juntando na minha bimestração toda. Significa que isso é o meu ano todo, tá? Enter. Igual, primeira bimestação, mais segunda bimestação, mais terceira bimestação, mais quarta bimestação. Enter. Aí vamos lá. Paciências igual, primeira bimestação, mais segunda bimestação, mais terceira bimestação, mais quarta bimestação. Enter. Tá? Então, aqui, no caso, mostrou para mim esses valores que cada, né, notas possivelmente eu tirei lá no meu colégio, tá? Então, automático, eu tenho que entender o seguinte, se eu tenho que passar, né, se eu tenho que passar com a média 7, então, para mim poder saber da média, agora eu vou ter que fazer uma divisão. Então, bora lá. Primeiro eu tenho que somar tudo, para depois eu dividir. Agora vocês irão entender o seguinte, tá? Que o motivo que eu não posso misturar texto com número. Ó, vou colocar o igual e eu vou pegar essa minha nota, né? Que é, no caso, é a soma das minhas notas do ano inteiro. Aí ele disse assim, ó, qual é a sua média final para saber se eu passei, né? Então, subtende ali a minha divisão do meu ano todo. Coloquei a divisão. Aí eu vou clicar aqui porque aqui está dizendo que a minha média é 7, né? Certo? Então, gente, significa que se a média é 7, tá? Significa que cada prova eu tenho que tirar no mínimo um 7. Eu tenho que dividir pelas 4 bimestrações. Professor, eu não entendi. O ano, tá? Ele é dividido em 2 bimestres. Cada bimestre, gente, em colégio, você faz a prova parcial e a prova bimestral. Para vocês entenderem melhor, deixa eu excluir isso aqui, ó. Primeiro eu tenho minha prova parcial. Aí depois vem a minha bimestral. Aí eu entro de férias, aí eu volto e tenho a minha prova parcial, eu entro e depois a minha prova bimestral. Ou seja, aqui eu tenho de janeiro até junho, e eu volto das férias em agosto, e eu tenho até antes do fim do ano de dezembro, né? Ou seja, a gente que é aluno, a gente faz 4 provas durante um ano. Então, significa que para mim poder saber minha média final, eu vou ter que somar todas as minhas provas e depois dividir por 4, que é justamente as provas que eu faço. Eu repito 4 vezes as provas durante o ano, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu coloco igual. Eu fiz já a soma, né, do resultado de todas as minhas provas que eu fiz durante um ano. Aí eu venho bem aqui e vou dividir por 4. Ou seja, em matemática eu passei com sucesso, né? Ele está dizendo aqui que é 7. Eu tirei 7,5, então eu passei com meio aí a mais, tá? Então significa que eu passei na prova. Mas preste atenção, ó. Aqui, tá? Eu tô trabalhando de número com número.
Ah, professora, mas aqui é um F3, beleza. Lá dentro de F3 tem um número, por isso que não deu erro. Se eu tivesse colocado aqui, ó, igual, ó o que é que ia me dar? Ia me trazer um erro, porque justamente por conta disso, ó, eu estou misturando texto com número, tá? Então, por isso que você não pode jamais fazer essa mistureba de texto com número. Ou é texto, texto, ou é número, número, tá? Então, você vem bem aqui e coloca 4, ou seja, passou de ano, né? Aqui no mesmo jeito, ó, igual 28, vou dividir por 4. Passei de ano também, igual 23 dividido por 4. Esse aqui está reprovado, tá? Prestem atenção, ó, vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Aqui saiu o número, tá? 5,75. Professor, esse número aqui existe, assim, nas notas, né, de colégio? Ó, a planilha, tá? Que a gente está trabalhando, que justamente é dentro do Google Planilhas, ele é inteligente o suficiente, tá? Para fazer com que cada vez mais as suas informações elas fiquem mais próximas da realidade, né? Eles fiquem mais próximas ali dos cálculos que você impôs. Então, se aqui ficou 5,75, veio duas casas logo depois da vírgula, bem aqui, ó, onde eu faço a formatação dos números, percebam, ó, que eu posso ir para a minha direita e para a minha esquerda, tá? O que é que significa isso? Eu posso diminuir casas decimais e eu posso aumentar casas decimais. Então, neste caso aqui, eu tenho que diminuir as casas decimais, ó. Eu venho e tiro uma casa e ele pega e arredonda perfeitamente, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho a média do colégio, né? Um termo de formatação bem legal para quem quer escrever tudo e que caiba dentro da célula, tá? Existe este carinha aqui chamado ajuste de texto, tá? Onde você vem, ó, e você coloca em ajustar. Aí ele pega e vai caber todinho dentro da sua célula, tá? Você depois só faz um alinhamentozinho nele, dá uma formataçãozinha aqui. Estou só formatando, tá? E aqui no caso tá aqui minhas notas finais, aonde eu sei se eu passei ou não, tá? E aqui agora eu começo a fazer uma formatação de identificação, né? Então, se tá vermelha é porque estou reprovado, e se tá verde ou azul, então é porque eu estou aprovado, tá? Dúvidas, galera? Quem tem dúvida, por favor, me fale agora, tá? Para se caso ficou com essa dúvida, eu ir e retirar essa dúvida de você. Dúvidas, dúvidas? Dúvidas ou todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Entendi um pouco, viu, Carol? Não vou dizer que aprendi totalmente, não, mas entendi um pouquinho. Certo, então vou explicar novamente, tá? Ó, vamos esquecer essa parte aqui de soma, tá? Vamos esquecer isso aqui que nós vamos refazer novamente. Então, bora lá. Aqui eu tenho um boletim, vou colocar até aqui, boletim da aluna Carol, certo? Tem um boletim aqui da aluna Carol, aonde ela tirou essas notas, tá? Em matemática, ela tirou nota na prova parcial, né? Que aqui é já em janeiro, mais ou menos. Ela tirou um 9, aí veio
o segundo bimestre, né, que no caso é a prova bimestral. Ela tirou um 8, aí veio as férias, né, ela curtiu as férias e tudo, aí retornou das férias, aí veio de novo a prova parcial, e quase no fim do ano veio a quarta prova, no caso, que já é a bimestre, né, que já é a prova bimestral, tá? Então, algo bem lógico, tá? Dentro do ano todo, a gente faz 4 vezes prova, que no caso é a parcial, parcial e bimestral. Beleza? Então, tenho aqui 3 notas, tá? De matemática, de português e de ciências, aonde tirou notas boas, tirou notas ruins, tá? Até porque o colégio mesmo disse que a média é 7. Então, subtende-se, tá? Que toda prova a aluna tem que tirar no mínimo um 7, tá? Quando você vai no colégio onde informa assim, olha, a média do colégio aqui é 8, um exemplo. Então, a sua filha ou seu filho, no mínimo, vai ter que tirar um 8 para cima. Porque se tirou de 8 para baixo, significa que já pode ficar com risco de reprovação. Beleza? Então, aqui é bem simples. O que é que a gente precisa fazer para a gente saber a nota final para saber se a Carol vai passar ou não da prova? Primeiro eu vou ter que somar, tá? Todas as provas que a Carol fez. Então, bora lá. Igual. Por que que é o igual? Estou procurando um resultado, tá? Então, eu vou clicar na primeira nota da Carol. A primeira nota da Carol na parcial foi um 9. Eu, como usuário, eu estou vendo que é um 9. O computador, a planilha, entende que o 9 pertence à célula B3. Então, por isso que aqui ele coloca B3 e não 9, tá? Mais C3, mais D3, mais E4. Enter. Deu 30. E assim a gente vai repetir, ó. Nota 28. E no caso, tá, o número geral igual 8 mais 6 mais 5 mais 4. Ou seja, tá aqui a soma total, tá, das notas que a Carol fez durante o ano todo. Agora eu vou querer saber se a Carol, no caso, ela passou ou não de ano. Por quê? A média que o colégio deu tá aqui, ó, é 7, tá? Então eu venho bem aqui. Detalhe, tá, gente? As células, elas obedecem comandos, então não importa aonde você clicar, tá? Não importa. Se você colocou o comando nela, né, como nós estamos fazendo aqui, ela vai obedecer. Um exemplo, ó, eu vou pegar aqui essa célula, tá? Que ela é a célula E9, como vocês estão vendo aqui, ó, E9, tá? Se eu quiser fazer a soma aqui dentro, ó, ele me traz o valor, tá? Só para vocês entenderem que toda célula ela é programável. Então, ó, igual 30 dividido por quem? Quantas provas a Carol fez durante um ano? Uma prova, que foi a parcial, 2 provas, que foi a bimestral, terceira prova, que foi a parcial, e quarta prova, que foi a bimestral, ou seja, 4 vezes durante um ano. Então, por 4, 7,5 igual 28 dividido por quem? Obviamente por 4. Então, dá 7 igual 23 dividido por quanto? 4. Que vai dar 5,8. Certo? Então, isso aqui que nós, no caso, né, acabamos de fazer é o que faz todo o colégio, tá? Todo coleginho, ele trabalha dessa forma, aonde eles sabem tranquilamente quem foi o aluno que passou, quem foi o aluno que reprovou, só por conta desses cálculozinhos, tá? Que vocês estão vendo que agora são um cálculozinho bem simples aí que vocês podem estar fazendo, beleza? Então, demais, agora a gente vai começar a fazer algumas formatações. A primeira formatação que eu fiz foi aqui, ó.
eu mesclei. Então, agora eu vou deixar, tá, essa minha tabelazinha mais bonitinha, né? Aí aqui eu vou só fazendo uns reajustes, ó, colocando bordas, né, que estava sem borda. Aí aqui no caso, eu posso, ó, dou clique duas vezes, estou editando, né? Aí aqui, professora, é a sua tabela aqui, o boletim, ele saiu com letra maiúscula, resto minúsculo, aqui tá tudo maiúsculo, aí você vem e dá uma ajeitada, deixa só o boletim. Aí eu vou colocar o nome da Carol aonde? Olha, preste atenção. Eu cliquei na linha, seleciono a linha toda, tá? Se eu ver com o botão direito do mouse e eu clico em cima da linha, ele vai me aparecer essa janela. Aí tá bem aqui, ó. O que é o inserir? É eu colocar, tá? É alguma coisa. Então aqui tá dizendo o seguinte, eu posso inserir um acima ou inserir um abaixo. Significa que é a linha, porque você clicou, obviamente, em cima da linha, tá? Então eu vou querer inserir uma linha acima. Aí ele pegou e colocou para mim uma linha acima. Aí eu venho aqui, eu vou mesclar. O que é mesclar de novo, gente, tá? Eu vou juntar uma ou mais células em uma mesma célula. Selecionei, vou vir bem aqui, ó, mesclar. Agora eu vou escrever, ó, aluna, dois pontos, Carol Teixeira, tá? E aqui eu posso fazer o reajuste do jeito que eu quiser, ó. Venho aqui em alinhamento, posso colocar uma cor que eu quiser. E assim eu monto o meu boletim, tá? Montei meu boletim com notas, né? Com o nome das matérias, com as notas. Coloquei, no caso, quais foram as provas, né? Que foi a parcial, bimestral, ambas do ano todo. Coloquei aqui a média que o colégio queria, fiz as continhas, tá? Aonde mostrou para mim todos os resultados que, no caso, eu estava procurando. Beleza? Então, o que é que vocês irão fazer, tá? Vocês irão fazer a mesma coisa que eu fiz. Só que eu vou tirar aqui, né, as informações e vocês irão ter que colocar aqui para mim, tá? Do jeito que a minha tá? A soma total. E aqui neste espaço aqui, a média, tá? Que para vocês entenderem melhor, que é a divisão, né? Beleza? Eu quero deste mesmo jeitinho aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Deste mesmo jeitinho, eu vou querer que vocês refaçam, tá? Esse boletim. Pode utilizar o seu nome aqui, não tem problema, não é obrigado a colocar o meu. Pode repetir do mesmo jeito que está aqui. O que é que eu quero que vocês façam? Preencha esses espaços, tá? Lembrando, tá? Vocês irão utilizar a formatação. Então, vai ter que colocar bordas, vai ter que mesclar, tá? Vai ter que colocar palavras em negrito, como vocês estão vendo aqui, tá? Preenchimento, o que é preenchimento? É a cor que vai ficar atrás, tá? Do seu texto, como vocês estão vendo, do mesmo jeito que está aqui este boletim, tá bom? Podem começar. Aí, o que é que eu vou fazer, tá? Como a nossa sala aqui está faltando só 5 minutos para encerrar, então eu já vou fazer a troca de sala, vou jogar o link lá no grupo, tá? Aí vocês entram de novamente no link e já podem começar a fazer a atividade, tá bom? Dúvidas?
Tranquilo. Show de bola. Pois eu vou sair, pegar outro link, retornar e vocês podem tirar todas as dúvidas possíveis, tá?